Bom dia a todos, doutor Bertelli. Um prazer. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de trazer ao conhecimento dessa plateia o biodiesel. O biodiesel que até o momento só foi falado na minha apresentação como Associação dos Produtores de Biodiesel, mas não foi colocado dentro da cadeia energética. Acredito até por uma razão de, no momento, ele não fazer parte daquele foco que está sendo dado de energia elétrica, mas faz parte da cadeia de toda a matriz energética brasileira. Como o doutor Bertelli no início colocou, o país teve uma opção pela rodovia e pelo diesel, mas eu lembro que também a ferrovia, as suas máquinas são a diesel. Diesel esse que pode ser substituído 100% pelo biodiesel. Biodiesel, resultado da agroenergia, é um produto, é um biocombustível de fonte totalmente renovável, como o etanol. Como o etanol, ele que substitui a gasolina, seja em mistura. Hoje, o biodiesel é utilizado em mistura. Em alguns projetos, ele é também já testado e com muito bons resultados, principalmente num projeto da linha verde de Curitiba. Ele é utilizado em 100% e produto esse que tem zero de emissão. Nós estamos caminhando para uma melhoria de diesel no país, da qualidade do diesel no país. Estamos agora, a partir de janeiro, utilizando o S50. Vamos, a partir de janeiro de 2013, para o S10. Isso queremos dizer que é ppm, 10 ppm de enxofre. Só que o biodiesel é 0 ppm. Portanto, temos grandes investimentos em diesel de melhor qualidade, o que é ótimo para a gente, mas temos uma matéria-prima nacional renovável que é 0 de enxofre. Eu vou me permitir apresentar para os senhores a Aprobio e um pouquinho da cadeia de biodiesel, que ainda é uma associação de mais de 30 anos, como disse o Marcelo, a nossa ainda não tem um ano de formação, mas o diesel ainda é um produto a ser conhecido, porque utilizado ele já fazendo parte da cadeia ele já faz, ou seja, 5% hoje do diesel utilizado no Brasil tem 5% dentro do diesel utilizado é biodiesel, portanto, ele já faz parte dessa cadeia. Portanto, a Aprobio, a Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil, conforme eu disse, ela foi fundada no ano passado, em 17 de junho. Nós temos hoje 29 associados, são 34 usinas. Essas 34 usinas representam 56% da capacidade instalada da produção no Brasil. É uma capacidade instalada de 3,4 bilhões de litros, de um total de 6 bilhões e 100. Hoje, as associadas, para serem associadas, elas têm que ter a licença de operação da ANP. Ela tem como seu presidente Erasmo Carlos, que é a pessoa que deveria estar fazendo essa apresentação, infelizmente ele não pôde estar presente. Como vice-presidente, o senhor Adilto Sacchetti, tem um conselho e uma gestão profissionalizada, do qual eu faço parte da diretoria. Desde a fundação, a Aprobio é representada e é pautada por empresas que visualizam a necessidade de mudanças e melhorias no setor. Aqui estão nossas 29 associadas, empresas de todo o país, do Sul, de São Paulo, do Centro-Oeste, do Nordeste. E aí um pouquinho da cadeia. Falando a cadeia produtiva, ela vem desde a agricultura, o esmagamento, que requer o desenvolvimento agrícola. Depois a gente passa pela industrialização, o esmagamento e a produção do biodiesel, que requer um desenvolvimento tecnológico. Vai para os canais de distribuição e a logística,
que tem ter um desenvolvimento logístico até chegar nos mercados consumidores. Mercados consumidores esse que precisam ser informados das vantagens da utilização desse biodiesel. Porque, infelizmente, uma das nossas funções é saber que estão hoje utilizando o biodiesel na mistura com o diesel, portanto, melhorando a qualidade do diesel que é utilizada. Nós vamos falar um pouquinho de um estudo que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, que mostra as condições para a construção desse mercado. Portanto, o Brasil, nos últimos 7 anos, estamos falando de biodiesel a partir de 2005, de um PNPB, um Plano Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que dizia que haveria uma mistura de biodiesel ao diesel fóssil, que evoluiria até 5% em 2013. Porcentagem essa que nós alcançamos em 2010. Antecipamos, ou seja, o empresariado brasileiro acreditando no potencial deste mercado, investiu, e hoje nós temos uma capacidade instalada que tem condições de atender 2,5 vezes o nosso consumo. Mas foram as iniciativas inovadoras que geraram um grande crescimento e também um aperfeiçoamento, propiciando um grande salto de qualidade. Os impactos o biodiesel tem impactos em diversas frentes, sejam elas ambientais, nos investimentos, em termos de saúde pública. Eu participei há pouco tempo de uma apresentação de um professor da USP, o Dr. Saldiva, que eu acho que alguns conhecem, onde ele fala dos benefícios do biodiesel, principalmente por essa questão de diminuição de emissões, e ele faz uma comparação entre São Paulo e Curitiba pela quantidade de emissões. Portanto, se a gente conseguisse diminuir as emissões da cidade de São Paulo, igualassem à cidade de Curitiba, nós que moramos em São Paulo, ganharíamos 3 anos e meio de vida no nosso tempo. Quer dizer, quando nós estamos falando em redução de emissões, nós estamos falando de saúde pública, nós estamos falando de qualidade de vida, de condições melhores de vida. Nós temos a questão da balança comercial, o Dr. Bertelli colocou, nós importamos no ano de 2011, 18% do diesel consumido no Brasil. Estaríamos importando muito mais se não tivéssemos a mistura dos 5% de biodiesel, mas poderíamos estar exportando menos se estivéssemos usando da capacidade ociosa que nós temos no país para a produção de biodiesel. Nós estamos falando de indústria, de desenvolvimento da indústria, de empregos, tanto na indústria quanto no setor do agroenergia. Estamos falando de inclusão social. O Plano Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, ele dá um selo às empresas que compram da agricultura familiar. Portanto, de 2005 a 2010, o programa incluiu 103 mil famílias de agricultores. Nós já temos esse número chegando a 110 mil, segundo dados do ano passado, que precisam ainda ser confirmados. Mas, se nós pensarmos em aumentar esse percentual de mistura de 5% para 20%, há uma possibilidade de chegar a incluir mais de 500 mil famílias. Portanto, fixação da agricultura familiar no campo, o pequeno produtor, fixo no campo e com maior renda. A questão de empregos, de 2005 a 2010, foram gerados mais 1.300.000 empregos, e com perspectiva também do aumento, sempre falando em aumento da mistura, de chegar a 4.700.000. Em questões ambientais, cada tonelada, cada metro cúbico utilizado de biodiesel, em comparação com o fóssil, nós temos uma redução de 57% nas emissões. E saúde pública, levando esse número do Dr. Saldiva, traduzindo isso em números, nós já podemos falar que em 2010 nós tivemos quase menos 13 mil internações e 1.800 óbitos.
Aumentando esse percentual para 20%, nós poderemos chegar a uma redução de quase 800 mil internações a menos e 11 mil a menos óbitos devido a questões de saúde. Concretizados hoje, nós temos na indústria, em 2010, 2.350, em 2011, a produção já atingiu, ou seja, o consumo de biodiesel no Brasil no ano de 2011 foi de 2 bilhões 550 milhões de litros. E aumentando isso em 2020, pensando numa mistura de B20, teríamos 14 bilhões. O dispêndio com o B5, ou seja, se não o dispêndio hoje, em 2005, o dispêndio na balança comercial foi de 2,5 bilhões. E economizados, 2,5 bilhões. Podemos chegar a uma economia de 43 bilhões. Investimentos. Até 2010, os produtores de biodiesel investiram 4 bilhões. Entendo o aumento até 20%, prevê-se que o setor tenha um investimento total de 28 bilhões. Quando nós estamos falando aqui em 2010, 2020, o setor está hoje buscando um novo marco regulatório. O que foi falado, nós sempre planejamos em energia em longo prazo. Então, o setor de biodiesel tinha uma previsão de investimento ou de utilização até 2013 com os 5%. Hoje ele está parado, ele não sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Então, o que os produtores estão buscando é exatamente um horizonte. Vamos em prol do meio ambiente, em prol da balança comercial, em prol de um produto que é renovável, ou vamos continuar incentivando o fóssil? Se vamos continuar incentivando o fóssil, os equipamentos que estão aí estão muito bem, já têm uma capacidade ociosa, e os investidores vão buscar em que outro setor investir. Se vamos realmente continuar com este programa, que é um sucesso até hoje, e tem condições de se superar, então os investidores terão como se programar, se projetar para estar dando continuidade a esse investimento neste setor. Portanto, o número de indústrias, que em 2005 eram 8 indústrias, em 2011 atingiram 65 indústrias. Em 2005 era praticamente zero, muito pouco a produção, atingimos 6 bilhões de litros agora de capacidade no final de 2011. A ideia é que a capacidade instalada possa atingir os 14 bilhões para o B20 no ano de 2020. O que se busca é, até 2020, ter os 20%. Portanto, condições macroeconômicas favoráveis, um marco regulatório apropriado para a realidade passada. Portanto, hoje nós estamos estagnados. E se espera uma superação das expectativas devido a essa adesão maciça do programa. Portanto, hoje, nós temos a utilização apenas de 47% da capacidade instalada. Portanto, temos um ambiente competitivo que é acirrado, o caminho natural de amadurecimento do mercado força uma qualificação dos players, uma busca por maior eficiência operacional, uma elevação dos padrões de qualidade e um aprofundamento e integração na cadeia. A associação tem buscado apoiar essas iniciativas. Nós estamos por ter uma nova especificação da ANP com relação à qualidade do biodiesel, que está para sair. Ela foi em audiência pública, deve estar publicada nos próximos dias, que os produtores apoiam. Uma busca por maior eficiência, todos eles têm buscado essa condição. E um aprofundamento e uma integração na cadeia, o que a própria especificação da ANEEL busca de tentar que essa qualidade não seja simplesmente com os produtores, mas também em toda a cadeia. Portanto, a gente tem uma capacidade hoje, como é que está?
Nós temos uma capacidade instalada maior que a demanda, uma demanda limitada ao mercado interno, temos distorções tributárias, um custo logístico e temos hoje uma entrada de grandes players do agronegócio global na produção de biodiesel. Então, nós temos aí alguns players internacionais com fábricas para serem inauguradas nos próximos meses. Isso faz com que alguns players, como nós não temos um horizonte de consumo ou de utilização de um novo marco, tem um enfraquecimento dos pequenos players. Portanto, o que a Propio defende com urgência é um horizonte para os próximos 10 anos no mercado interno, uma participação ativa no mercado externo, uma eficiência tributária, uma diversificação de culturas, uma manutenção e melhorias no selo combustível social, que é exatamente aquele que beneficia o agricultor familiar, e uma manutenção e melhorias nas qualidades de biodiesel da cadeia. O horizonte para os próximos 10 anos, ou seja, com o aumento da mistura, nós teremos uma redução da dependência brasileira da importação de diesel. O Brasil importa parte do óleo, falei em 18% foi o importado o ano passado, uma curva de oferta e demanda de biodiesel que aponta para uma superoferta, hoje uma capacidade ociosa de 53%, amplia a disponibilidade de matéria-prima para sustentar a ampliação da mistura. O Brasil exporta mais soja do que processa internamente. Portanto, não deixa de... mais um ponto, é um incentivo à exportação do grão, e não ao óleo, ao biodiesel ou ao farelo. Você deixa de ter valor agregado à matéria, ou seja, tem mais um incentivo à exportação da matéria-prima do que algo com valor agregado. Produzir hoje biodiesel e ter condições de exportar biodiesel é fazer com que o Brasil tenha mais condições de exportar proteína. Porque, no caso de hoje, 81% do biodiesel provém da soja. Na soja, só 19% vai para fazer biodiesel. O restante vai fazer, o grão vai para farelo. Farelo esse que vai para confinamento, seja de gado, seja de suíno, seja de frango. E o Brasil acaba exportando carne, ao invés de exportar grão de soja, além de gerar em todas as cadeias, em vários segmentos, empregos dentro do país. Onde fala o Brasil era o segundo maior produtor de biodiesel, mas ele em terceiro lugar, e tem aí uma possibilidade de ter até passado, nós temos os números fechados de 2011, a Argentina ter passado. Nós temos aí a possibilidade de diversificação de culturas, o que eu disse do país utilizar hoje 81% de soja, mas há uma possibilidade de utilizar-se a palma, a mamona, o girassol. Tem um grande projeto hoje da Vale do Rio Doce, em Palma, exatamente para alimentar as máquinas da sua ferrovia. Portanto, numa visão de futuro, a cadeia do biodiesel está pronta para dar o próximo passo em direção à sua ampliação e amadurecimento, seja em produção, em disposição de investimento, mercado consumidor, mão de obra, nós temos clima. E como conclusão, senhores, o biodiesel é uma alternativa de energia renovável, economicamente, socialmente e ambientalmente sustentável. E nosso presidente disse que o biodiesel é um poço de petróleo nas mãos de cada agricultor familiar. Então, aquela do pré-sal é um poço. Ou seja, há possibilidades, nós temos muitas energias alternativas que vai levar um poço de petróleo a cada canto desse país. E o biodiesel se mostra como uma alternativa. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Júlio, pela sua exposição.